Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre.
Senhor, ensina-nos o silêncio do amor, o silêncio que fala sem palavras, o silêncio da fé. Senhor, ensina-nos a silenciar nossos corações e mentes, para que possamos ouvir o movimento do Espírito Santo em nós e sentir Tua presença nas profundezas do nosso ser. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Convite à confissão. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Deus de misericórdia, reconhecemos e confessamos que pecamos contra Ti por pensamentos, palavras e atos, pelo que temos feito e pelo que temos deixado de fazer. Não temos Te amado de todo o coração e entendimento. Não temos amado nosso semelhante como a nós mesmos. Estamos verdadeiramente entristecidos e nos arrependemos humildemente. Tem piedade de nós e perdoa-nos por amor do Teu Filho, para que possamos nos alegrar em fazer a Tua vontade e caminhar nos Teus caminhos, para a glória do Teu santo nome. Amém. Ouçamos as boas novas. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres do castigo de Deus por meio de Jesus Cristo. Em Cristo somos perdoados. Amém.
vitória, em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória, em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver um dia chegar, o dia da vitória, o dia em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória, em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, suplicamos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e esclareça na leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Dá-nos sabedoria, coragem e ousadia para aprendermos, obedecermos e vivermos o testemunho de que Te pertencemos. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com este filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 predas lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também sua funda e saiu para enfrentar Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí ele disse a Davi: Para que é esse bastão? Você pensa que sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi,
e o desafiou, dizendo: Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a sua mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e, por isso, fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus, por meio do Espírito Santo. Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se fossem meus filhos. Tenho por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês. E abram completamente o coração de vocês para nós. Em Jesus confia, sua lei observar.
Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos sim prestes a submergir. Era assim que há muitos anos atrás, participando do coral da igreja onde eu era membro, que nós cantávamos com frequência na igreja este hino que é baseado justamente nesse texto do Evangelho de Marcos. E nós encontramos nessa experiência dos discípulos com Jesus, ao atravessarem o chamado Lago de Genezaré, uma realidade bastante interessante, porque aqui nós encontramos Jesus depois de um dia corrido, depois de um dia em que ele tinha ensinado muitas pessoas, depois que ele já tinha feito muita coisa para as pessoas e para o bem das pessoas. Então ele chega no final da tarde, como diz o nosso texto, e ele decide ir para o outro lado do lago. Esse é o lago de Genezaré, que também era conhecido como o Mar da Galileia. E ele então convida os seus discípulos para irem para o outro lado, sem os obrigar, apenas chamando os seus discípulos. E o próprio texto nos mostra que muita gente seguia Jesus, como está aí no versículo 36, inclusive indo atrás do seu barco. O interesse das pessoas em Jesus era bastante amplo. Havia aqueles que queriam aprender com ele, estavam, portanto, interessados no seu ensino, mas havia muita gente que também estava interessada nos milagres que ele fazia. E essa característica que nós encontramos presente no Evangelho, por mais incrível que pareça, continua acontecendo nos nossos dias. Hoje nós encontramos muitas pessoas que procuram seguir a Jesus, ou pelo menos afirmam seguir a Jesus, com outras intenções que não a de participar do reino de Deus. Hoje você encontra pessoas com interesses políticos, com interesses econômicos, com interesses de obter prestígio, de obter posição, apenas por estar na moda, ou porque agora ser evangélico virou algo pop. Na época de Jesus já havia quem o seguia com interesses que não eram aqueles de quem realmente queria segui-lo e queria participar do reino de Deus, e hoje nós continuamos encontrando muita gente mudando o seu rumo, mudando o rumo da sua vida, afirmando que agora segue a Jesus, mas com intenções muito diferentes daquelas que nós encontramos na pregação de Jesus e no seu ensino a respeito do que significa ser o seu seguidor. O texto nos mostra, inclusive, que essas pessoas seguiram a Jesus, mas não falam mais nada a respeito delas quando começa um grande temporal.
As ondas começam a arrebentar contra o navio que estava Jesus e os seus discípulos, e ele começa então a ficar cheio de água. É importante a gente se lembrar que a imagem do mar no Antigo Testamento e mesmo na época de Jesus era entendida como um lugar de poderes hostis a Deus. Você encontra aí a referência ao mar no versículo 37. E aquele hino que nós citamos no início faz menção justamente dessa realidade, o mar que vem para fazer com que o navio seja tragado e as pessoas que estão ali sejam mortas pelo mar. E portanto o mar tem essa característica como o lugar de poderes hostis a Deus. E o texto nos afirma que Jesus, no meio dessa situação, em meio ao começo de uma grande tempestade, de um grande temporal, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, também conhecida como popa. Isso está aí no versículo 38. E aqui nós percebemos algo fundamental na compreensão de como Jesus se comportava diante da realidade. Ele, o Filho de Deus, que estava em total sintonia com a vontade do seu Pai, agora estava dormindo depois de fazer a sua parte durante todo o dia, desenvolvendo o ensino que era o seu ministério. E aqui nós encontramos um aspecto muito interessante, que é a revelação do aspecto humano de Jesus. Jesus estava cansado daquele dia, ele tinha trabalhado durante o dia todo ensinando, mas por outro lado, também demonstra a sua tranquilidade, por saber, depois de um dia de trabalho, por saber que o Pai estava no comando de todas as coisas. Então, temos aqui essa imagem do Filho de Deus em sintonia com a vontade do Pai, descansando depois de um dia de trabalho, o que revela o seu aspecto humano, mas também revela a sua tranquilidade por saber que está fazendo a vontade do Pai. Quanta diferença dessa cena de Jesus com a de outro servo de Deus que dormia num navio. Você vai se lembrar aqui, quem está acostumado com textos do Antigo Testamento, você vai se lembrar do profeta Jonas, que estava fugindo da missão que tinha recebido de Deus e que entendeu que a sua rebeldia é que tinha causado a tempestade, e como Jesus ele estava dormindo num barco. Ele estava fugindo da sua missão, enquanto Jesus estava no lugar certo em seu ministério, e por isso ele não tinha medo de coisa alguma. Encontramos nesse texto então uma oposição muito interessante. De um lado, essa tranquilidade de Jesus, e de outro, o medo dos discípulos. Por que será que os seus discípulos estavam com tanto medo? E eles chegam a dizer: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Nós vamos morrer. E aqui nós encontramos nessa intervenção dos discípulos algo que revela uma das grandes características de todo seguidor de Jesus: a confusão muito comum que nós fazemos quando nos propomos a seguir a Jesus e começamos a imaginar que, porque estamos seguindo a Ele, porque estamos em sintonia com aquilo que Ele nos ensina, então tudo tem que ir muito bem. Até um cântico que diz isso: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não era isso que estava acontecendo. A tempestade chegou com Cristo no barco. E aí então você olha e diz: mas espera aí, mas então, com Cristo tudo vai bem, ou com Cristo continua acontecendo as tempestades, continuam surgindo os problemas? O próprio Jesus vai nos mostrar em outro texto do Evangelho que muitas vezes nós não compreendemos o que significa fazer parte do seu reino. E eu estou me referindo aqui à afirmação que Jesus faz aos seus discípulos, dizendo: vocês pedem a Deus, vocês oram e vocês não recebem, porque vocês pedem muito mal para satisfazer os seus próprios
desejos. E é exatamente isso que acontece nesse texto. Eles estão desesperados, estão vendo o barco ser açoitado pelas ondas, e a água começa a entrar no barco, e eles então chamam a Jesus e dizem: mestre, o senhor não vai fazer nada? Nós estamos morrendo. Olha aqui, ó, nós estamos seguindo o Senhor, e lógico, o Senhor tem que nos salvar. E se você pensar de maneira rápida, você vai dizer: o pedido está correto, o pedido é legítimo, estão pedindo pela própria vida, e Deus sempre preserva a vida. E eu fiz questão de citar o texto de Jesus: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos seus próprios interesses, porque essa é a grande realidade daqueles que se comprometem a seguir a Jesus, desde que Jesus faça as coisas da maneira que o agrade. Hoje, com uma frequência muito grande, você vai encontrar esse tipo de atitude diante de Deus, diante de Jesus, na maioria das comunidades de fé, se não em todas. Há muita gente que não compreende que seguir a Jesus, que fazer parte do reino de Deus, traz consigo não só as coisas boas, mas a superação de todas as situações adversas e de sofrimento. Eu tinha dito que o mar e as águas, já desde o Antigo Testamento, eram considerados como símbolos dos poderes sinistros da morte e do caos, como coisas contrárias a Deus. E aqui nós encontramos Jesus repreendendo severamente o vento e ordenando ao mar: silêncio, fique quieto. Está aí no seu versículo 39. Ele trata o lago e trata o vento como potências do caos, e com a sua ordem demonstra o seu poder e arrebata o que era compreendido como as forças malignas que querem fazer perecer os ocupantes do barco. Então você vai dizer: ó, muito bem, então se você está afirmando que Jesus repreende o mar, então finalmente já entendemos. Sempre que estamos com Jesus, tudo vai tranquilamente, tudo vai funcionar às mil maravilhas. Não é bem assim. É preciso que nós compreendamos, principalmente como comunidades de fé, que nós temos sim que enfrentar as tempestades, os sofrimentos, os problemas familiares e de todos os tipos, a pandemia pela qual estamos enfrentando, que estamos passando, a falta de vacina, o descaso com a vida alheia por parte de autoridades que deviam estar preocupadas com isso. Temos que enfrentar isso como comunidades de fé. E por que nós temos que enfrentar isso, e qual o significado disso, diante disso tudo que nós estamos vendo nesse texto? Eu vou fazer menção aqui a algo que foi citado por um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, num livro que ele escreveu há muito tempo atrás, chamado Paixão pela Vida. E nesse livro ele faz referência de uma cena da época do Holocausto. Na cena do Holocausto, um judeu chamado Elie Wiesel, que foi um dos sobreviventes do Holocausto, vendo a situação de uma criança que estava sendo morta diante dele, e outro judeu ao lado dele diz assim: como é que Deus permite uma coisa como essa? Onde está Deus que não permite ou que não muda a realidade dessa criança que está sendo morta pelos alemães e pelo nazismo? E a resposta de Wiesel, que é reproduzida por Moltmann no seu livro, é: Jesus e Deus estão ali com aquela criança que está sendo morta. Jesus está sempre presente entre aqueles que sofrem. Jesus não se omite, não se afasta das pessoas que sofrem, pelo contrário, sofre junto com elas. E essa expressão é importante para que nós compreendamos que as tempestades, os problemas, os sofrimentos, todos nós vamos enfrentar, sendo seguidores de Jesus ou não. Não embarque nesse discurso absurdo que é tão popular nos nossos dias,
de que aqueles que servem a Deus estão imunes a qualquer tipo de perigo. Não estão. Não estão, porque na realidade nós temos que aprender a enfrentar os sofrimentos e as dificuldades. E a grande diferença é que nós não estamos sozinhos. O próprio Jesus Cristo, e ele diz isso no Evangelho, estaria com todos os seus seguidores até a consumação dos séculos, ou seja, até o final dos tempos, por meio da presença do seu Espírito. Por isso, por causa da sua promessa de que estaria com os seus discípulos até o fim dos tempos, é que ele faz a pergunta àqueles discípulos: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Essa ação de Jesus demonstra a necessidade que temos de ter coragem para enfrentar as dificuldades, mas também a consciência de que sem a presença de Deus, isto não é possível. É preciso que nós percebamos que os discípulos, nesse texto, agora podem descansar, porque Jesus está com eles. Eles não estão imunes ao sofrimento, eles estão enfrentando uma tempestade. Nós não estamos imunes ao sofrimento, nós estamos enfrentando uma pandemia, mas há uma diferença. Quem está no comando de todas as coisas é o próprio Deus. Jesus continua conosco, sofrendo conosco as injustiças, o sofrimento, sofrendo conosco toda essa dificuldade que aqueles que são seus seguidores estão enfrentando, passando pela realidade pela qual estamos. Jesus, portanto, demonstra que os seus discípulos ainda não tinham entendido o que significa caminhar junto com Ele. E veja que no versículo 41, que é o último do nosso texto de hoje, os discípulos ficaram admirados, mas não perderam o medo. Reconheceram o poder de Jesus sobre o vento e sobre as ondas, mas continuaram apavorados e com medo. E perceba que o milagre feito por Jesus não dependeu da fé dos discípulos. Isso é fundamental para que a gente possa compreender as dificuldades que nós enfrentamos nos nossos dias. O próprio Deus age em benefício daqueles que são seus, independente da sua grande ou pequena fé. Ele fez isso com esses discípulos e ele continua fazendo isso com aqueles que se comprometem a seguir o seu exemplo no nosso tempo. Por isso, nós precisamos, diante desse texto que nós acabamos de ler, precisamos aprender que temos que seguir a Jesus Cristo pelo motivo correto. Não estamos seguindo a Jesus Cristo por aquilo que Ele pode nos dar. Não podemos seguir a Jesus Cristo porque temos outros interesses. As nossas orações muitas vezes não são atendidas justamente por causa de outros interesses que não estão alinhados ao reino de Deus e aos seus valores. É preciso também aprendermos a estar em sintonia com a nossa missão, com a missão que recebemos do próprio Deus. Como Jesus está em sintonia com a missão que Deus, o Pai, lhe deu nesse texto que nós lemos. E finalmente, é preciso aprendermos a ter coragem, não em nós, mas na presença de Jesus, que está conosco em todo o tempo, não só para nos libertar, mas para sofrer junto conosco. Ele é o Deus conosco, Ele é aquele que está conosco o tempo todo, Ele é aquele que dirige a nossa vida. Há um outro hino, e eu finalizo a nossa meditação com ele, que diz: as tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. É isso que nós precisamos aprender. Deus continua conosco por meio da presença do seu Espírito, dirigindo a vida de cada um de nós, mantendo a nossa vida em suas mãos, fazendo com que nós prossigamos debaixo do seu cuidado. É preciso que tenhamos coragem, não em nós, mas na presença de Jesus, que sofre e caminha conosco. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e a cada uma das irmãs. Amém.
Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Porque eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.